Aconteceu até agora e o que vai acontecer no retorno do intervalo, que pode se estender pelos próximos dias. O mérito, então, ele vai ser analisado ainda hoje, ou seja, o conteúdo dessa denúncia, os ministros decidem ainda hoje ou amanhã, né, já que tem mais de um dia reservado para esse julgamento, se acatam ou não a denúncia da PGR, Heloísa? Oi, Tainá, oi, Uribe, Pedro, Clarissa, Yuri, Pita também na tela. Uma boa tarde para vocês e todos que estão conosco. Bem-vindo, aliás, Yuri Pita, aqui em nome do nosso Bastidores. Tainá, o ritmo está seguindo o que havia sido planejado ali pelo Supremo Tribunal Federal, né? Dedicar essa primeira sessão da manhã à leitura do relatório, uma leitura bastante breve, dando aí seguimento, né, a esse ritmo ágil que tem sido adotado pelo Supremo Tribunal Federal em relação a esse processo sobre o golpe de Estado. Depois foram abertos os 30 minutos para que o Procurador-Geral Paulo Gonet pudesse defender ali o recebimento da denúncia, né, defender que os acusados sejam tornados réus. Gonet também não poupou o uso da palavra golpe, foi bastante incisivo ali na sua manifestação, e depois foram abertos os 15 minutos que cada advogado teve para contestar a denúncia e também, como disse a Clarissa, já acabar entrando um pouco, não só nas questões processuais, mas também no mérito da acusação, né? Uma tentativa, obviamente, dos advogados de tentar desvincular os seus clientes dessa articulação golpista que foi identificada primeiro pela Polícia Federal e depois denunciada, né, pela Procuradoria-Geral da República. Agora, quando voltar a sessão, Tainá e Uribe, às 14 horas, já é esperado que o primeiro passo seja o voto do ministro relator Alexandre de Moraes. Esse voto deve ser, obviamente, mais extenso do que a leitura do relatório. É um voto em que ele vai verificar, primeiro, as questões técnicas da denúncia, se a denúncia ela atende ali aos requisitos previstos na lei, se ela coloca ali os indícios de autoria dos crimes e de materialidade dos crimes, como golpe de Estado e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, como indícios suficientes para a abertura da ação penal, e também o que ele vê ali de elementos que ele vai identificar se justificam, né, a abertura de uma ação penal contra esses acusados. Num primeiro momento, Tainá, é esperado que os ministros façam uma rodada de votação sobre essas questões preliminares que foram suscitadas pelas defesas, né, e até várias delas falam, por exemplo, sobre a incompetência do Supremo Tribunal Federal, sobre a questão do document dump, né, que é essa questão que as defesas colocam como um volume muito extenso de páginas informações colocadas ali de maneira bastante desorganizada, sem uma metodologia que facilite o trabalho da defesa. Segundo os advogados, isso prejudica, né, acaba tornando inviável que a defesa analise cada ponto dessas 80 mil páginas para poder defender os seus clientes. Outro ponto que eles citaram muito foi o que a Clarissa também vinha dizendo, da questão da delação premiada do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid. Falam que a delação não respeitou o princípio da voluntariedade, que é um dos requisitos, né, para a homologação de um acordo de colaboração desse tipo. Então, primeiro devem ser votados, né, esses aspectos preliminares. Se esses aspectos preliminares tivesse a expectativa de que fossem aceitos, né, de que fossem ter um provimento, digamos assim, por parte da primeira turma, o mérito da denúncia nem seria julgado, né? Mas como não é a tendência pela rejeição desses pedidos preliminares, então aí vai haver depois uma segunda rodada de votos, pelo menos é o panorama que se desenha até o momento. Claro que tudo pode mudar na hora que o julgamento for retomado, né? A depender do ritmo ali, da dinâmica dos acontecimentos. Aí depois abre uma segunda rodada de votação para aí sim analisar o mérito da denúncia, se de fato ela deve ou não ser recebida, e aí, como a gente tem dito também, com uma clara tendência aí de unanimidade para que todos os acusados sejam sim tornados réus.